Só se sobrar. Desde pequenos, somos meio que treinados a dar alguma coisa somente se estiver sobrando. Pegamos o melhor, usamos, comemos, usufruímos e, se caso sobrar, daí então pensamos em doar, pensamos em dar para os mais pobres ou para quem está precisando. Mas será que foi isso que Jesus ensinou no Evangelho? Hoje em nossa devocional vamos falar de uma viúva muito pobre que fez algo de muito bom coração e que Jesus pegou como exemplo para nos ensinar um princípio grandioso de generosidade. Vamos lá então, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de uma mulher que não sabemos o nome, sabemos apenas que era uma viúva pobre e o tema da devocional será só se sobrar. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 3 a 4. Diz assim a palavra: E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmãos e irmãs, Jesus estava perto de onde se recolhiam as ofertas no templo de Jerusalém. Ali havia um gasofilácio, um objeto onde as pessoas depositavam suas ofertas ao Senhor. Viu ali muitos ricos depositarem até boas quantias de dinheiro e reparou em uma viúva muito pobre que depositou apenas 2 pequenas moedas como oferta. Foi então que Jesus pegou esse gancho para ensinar um grande princípio, não somente um princípio de arrecadação religiosa, mas um princípio que vale para toda a nossa vida e não somente com relação às finanças. Foi o princípio de não dar apenas o que sobra, mas dar sempre o melhor, ser capaz de dar tudo o que se tem, ser capaz de crer e confiar no poder de Deus para o seu sustento e sua ajuda, assim como os pássaros que não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e mesmo assim nada lhes falta. Jesus foi muito enfático nesse ensino, dizendo que aquela senhora depositou de sua pobreza tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Eu creio que se fôssemos nós que estivesse vendo aquilo, iríamos falar para aquela mulher não fazer aquilo de jeito nenhum, pois poderia lhe faltar, afinal de contas, muitos já tinham depositado boas quantias e Deus não ia precisar do dinheiro dela e muito menos o templo lá de Jerusalém. Mas Jesus sabia que o que ofertamos aqui na terra, seja para a igreja, seja para os mais pobres, aquilo vira uma semente espiritual que o próprio Deus vai trazer honra e não vai deixar com que a pessoa tenha falta de nada. Eu sei o que você deve estar pensando e eu também sei que muitos, infelizmente, pegam esse texto e se aproveitam dele para usurpar e levantar rios de dinheiro dos mais pobres. Mas não é sobre essa pilantragem que nós estamos falando. Estamos falando de coisas sérias, falando de princípios bíblicos de dar e doar não só dinheiro, mas toda a nossa vida diante da presença do Senhor nosso Deus e também ao nosso próximo. E não quero ficar aqui apenas no campo de finanças. Poderíamos falar da questão do nosso tempo. Quantas vezes deixamos para doar apenas o que sobra do nosso tempo para Deus e para nossa família? Gastamos tempo com lazer, com futebol, com filmes, com trabalho e esquecemos de investir o nosso melhor tempo com os nossos filhos, com a esposa, o esposo, com a igreja do Senhor Jesus e até com o próprio Deus. A gente poderia falar até dos nossos bens materiais, como roupas, sapatos e outras coisas. Muitas vezes vamos doar algo que já usamos e está quase acabado. Daí, levantamos aqueles bazares terríveis para ainda vender coisas velhas para as pessoas mais pobres. Misericórdia! Coisas que não serviriam nem mesmo para serem doadas. E tem gente querendo vender. Olha, só Jesus nessa causa, viu? Ainda poderíamos falar da atenção, do conhecimento, do amor, da nossa própria presença. Tudo isso são coisas que não podemos pensar em dar somente o que sobra. Temos que dar o melhor. É
esse o princípio. Amém? Você entende essa verdade ensinada pelo Senhor Jesus? Vamos fazer como aquela viúva pobre. Vamos ter o princípio de não dar as sobras. Pode ser que não venhamos a dar tudo o que temos, que é o que foi ensinado, mas pelo menos não vamos ficar dando esmolas apenas, tanto para Deus como para as outras pessoas. Esmola é algo muito humilhante, então dê o melhor que você puder, faça o melhor com o seu melhor. Amém? Era isso que Jesus estava ensinando. Então vamos praticar essa verdade para a glória de Deus, tá legal? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ensine a dar o melhor. Olhe para o seu lado, olhe ao seu redor, veja se você não está com essa maldição na sua alma, de dar apenas o que sobra. Misericórdia, né? A gente quando encontra com um pobre, ou quando a gente vai na igreja, a gente às vezes escolhe aquela pior moedinha, aquela pior notinha, né? Mas não é porque a gente não tem, é porque a gente foi ensinado e treinado, misericórdia, a dar somente o que está sobrando, ou que às vezes nem mesmo tem valor. Vamos orar ao Senhor, que Deus quebre isso na nossa vida e que nós tenhamos sempre disposição em dar o nosso melhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, porque às vezes, Pai, nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, Pai, está inclinado, Senhor, a dar somente aquilo que sobra para as pessoas. Queremos ficar com o melhor, na maioria das vezes somos egoístas, pensamos somente em nós mesmos, não temos fé, ficamos com medo de faltar e daí, Pai, a gente vai só entregando as sobras, só entregando, ó Deus, aquilo que é ínfimo, aquilo que é insignificante. Ó Deus, tenha compaixão de nós, que nós possamos, Pai, fazer como o Senhor sempre nos dá o melhor, o Senhor não nos dá sobra de nada, o Senhor faz o melhor para os teus filhos e que assim a gente possa aprender esse princípio, Senhor, seja para doar para a igreja, para o reino de Deus, para os mais pobres, Senhor, seja para doar o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa atenção, por favor, Senhor, tira do nosso coração, da nossa alma, essa maldição de dar somente o que sobra, meu Pai, de sermos mesquinhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a mesquinharia, todo o espírito de miséria que ronda a nossa alma e que quer, ó Deus, nos instruir, que quer nos forçar a dar somente o que sobra. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos dar o melhor que pudermos, meu Pai. Se não pudermos dar tudo, mas vamos dar, Pai, aquilo que de melhor o Senhor tem feito para nós, porque tudo isso é uma semente. Nos ajude a ter fé, que não vai faltar, que o Senhor vai ajudar, que nós possamos aprender a compartilhar, a termos generosidade em nosso coração, como foi o caso daquela senhora, daquela viúva pobre, meu Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, ó Deus Pai, doou o seu Filho. A Bíblia fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se tem alguém que sabe ofertar, é o Senhor. O Senhor ofertou o melhor para nós e que nós também possamos ofertar o melhor para o Senhor e para os nossos irmãos. Assim oramos e já te agradecemos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. É um princípio muito forte, mas é um princípio do Evangelho. Eu fico tranquilo de ensinar isso, porque é isso que o Senhor nosso Deus nos ensina. Tá legal? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Não esquece de compartilhar e se inscreva nos nossos canais também aí no YouTube. Aperte o sininho para você ser lembrado na hora que sair a devocional. Tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.